Nós vamos ler a nossa Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, que diz assim a palavra do Senhor. Mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Esse final do versículo 10 diz: pois quando sou fraco, então que sou forte. Qual é o obstáculo na sua vida hoje? Talvez seja uma dificuldade financeira, talvez seja uma dificuldade física, né? Uma doença. Talvez seja uma dificuldade emocional, você não consegue controlar suas emoções. Talvez seja uma dificuldade psicológica nesse momento que estamos passando. Você está em depressão, você está ansioso, a sua autoestima está baixa. Qual é a sua dificuldade hoje, o seu obstáculo hoje, essa noite? Geralmente quando nós enfrentamos algum problema, geralmente quando nós passamos por alguma luta, a primeira coisa que nós fazemos é questionar a bondade de Deus. É questionar o porquê estamos passando por aquilo. E hoje, durante o dia, eu recebi um vídeo. E o vídeo era uma história. O pastor chegou numa barbearia e ele estava lendo a Bíblia. E ele sentou na cadeira do barbeiro e começou a ler a Bíblia ali enquanto o barbeiro cortava o seu cabelo, fazia a sua barba. E ao terminar, o barbeiro virou para o pastor e falou assim: pastor, eu não acredito em Deus. Porque se Deus existe, por que tem tanta fome no mundo? Por que tem tanta miséria? Por que tem tanta gente morrendo? Por que tem tantos assassinatos? Por quê? E o pastor olhou para ele, apenas acenou assim o rosto e saiu ali do salão. E andando pela rua, o pastor encontrou um homem todo cabeludo, barbudo. E então ele pegou esse homem barbudo, cabeludo, e levou para dentro da barbearia, onde aquele homem tinha questionado, né? Tinha falado que não acreditava em Deus. E aí o pastor disse para o barbeiro, falou: eu não acredito em barbeiro. Aí o barbeiro falou assim: como assim o senhor não acredita? Ele falou assim: olha este homem, ele está barbudo, ele está cabeludo. Então eu não acredito em barbeiro. Aí o barbeiro disse assim para ele: mas ele está assim porque ele não me procura. Ele está assim porque ele não vem até o meu salão. E aí o pastor disse para aquele barbeiro: então, Deus, ele existe, mas as pessoas não o procuram. As pessoas não procuram estar perto de Deus. E aí aquele barbeiro ficou, né, intimidado com aquilo. A Bíblia diz lá em Mateus 7:7, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abrir-se-á. E aqui nessa passagem, em 2 Coríntios 12, Paulo, ele nos ensina algo muito importante. Quando diante de um problema eu não consigo resolver com as minhas mãos, só a graça de Deus nos basta. As fraquezas da nossa carne e os obstáculos da vida nos ajudam a lembrar quem é Deus. Como Deus pode agir nas nossas vidas. Nós passamos por problemas, sim. Nós passamos por enfermidade, sim. Mas quando nós admitimos a nossa impotência diante de Deus, nós abrimos um espaço para Ele, para que Ele possa demonstrar o seu poder e força. Se nós lermos desde o versículo 1, aqui da passagem de 2 Coríntios, nós vemos que Paulo, ele conta a sua história. E lá no versículo 7, diz assim:
Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Entre 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Paulo, ele disse que ele tinha um espinho na carne dele. Muitas pessoas pesquisam sobre o espinho na carne de Paulo. Se é algum pecado, se é alguma imoralidade, se é algo que ele sofria. Na Bíblia não relata, mas Paulo fala que ele tinha um espinho na carne dele, como um Satanás que o atormentava. E ele pedia ao Senhor: Senhor, remove de mim esse espinho na minha carne, remove de mim isso que não te agrada. Eu não sei qual é o espinho na sua carne hoje. Eu não sei o que você está passando, qual é o problema, qual é a sua dificuldade. Mas Deus, Ele sabe o que você está passando. Você não tem que se esmurecer, você não tem que se prostrar diante do seu problema, você não tem que abaixar a sua cabeça, você tem que enfrentar o problema, porque é diante da sua fraqueza que você se torna forte. Nós hoje temos algo que nós estamos preocupados. Ai, meu Deus, o meu emprego. Ai, meu Deus, a minha casa. Ai, meu Deus, eu não posso sair, eu não posso ir no mercado. Eu tenho medo dessa doença. Eu não posso ir à igreja. Todos nós temos algo que nós estamos ansiosos, ou muitas vezes preocupados durante esse período. Isso é um espinho na nossa carne, porque muitas vezes nós perdemos o sono, muitas vezes nós perdemos a vontade de fazer algo, por conta disso que nos incomoda. E a Bíblia nos diz que quando nós passarmos por um problema, nós não podemos desanimar. A Bíblia nos diz que nós temos que enfrentar o problema, porque é na fraqueza que nós nos tornamos fortes. Quando as pessoas disserem para você que você não é nada, você levanta a sua cabeça e diz: eu sou, eu posso. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. A Bíblia diz que existe um homem que morreu por mim para que hoje eu fosse livre do meu pecado. Quando as pessoas disserem para você que você era um alcoólatra, que você era um bêbado, que você era um mentiroso, que você era um depressivo, um ansioso, você diz: eu era. Hoje eu não sou mais, porque a graça do Senhor me alcançou e me fortaleceu, e hoje eu sou uma nova criatura. Hoje, a minha fraqueza, o meu pecado lá atrás, aquilo que eu passei, não me incomoda mais. Aquilo é passado, porque aquilo me deixou mais forte para o que eu tenho para enfrentar hoje. O Senhor não nos promete um mundo, uma vida sem problemas, sem aflições, não. Ele diz na palavra dele que no mundo nós teríamos aflições, mas nós tínhamos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O Senhor está com você, irmão. Eu sei que às vezes não é fácil, eu sei que é difícil enfrentar o problema. Só quem passa sabe o quão difícil é, mas o Senhor venceu o mundo. O Senhor é aquele que liberta, é aquele que cura, é aquele que está com você hoje, é aquele que está te fortalecendo. É que na sua fraqueza o Senhor te torna forte. Se nós observarmos lá em João, capítulo 9, versículo do 1 ao 3, eu vou ler aqui para vocês, para quem não conhece a passagem desse cego que o Senhor curou. Enquanto caminhava Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa do pecado dos seus pais ou por causa do seu próprio pecado? Jesus respondeu: nenhuma coisa e nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste através dele.
Olha que passagem maravilhosa. Na velha aliança, antes de Jesus vir ao mundo, a lei era que toda pessoa que nascesse com alguma deficiência, toda pessoa que tivesse uma doença, uma deficiência, ela era tirada da sociedade, ela era tratada como imundo, como impuro. E o julgamento deles é que aquela pessoa estava daquele jeito porque alguém da sua família tinha cometido um pecado ou ela mesma tinha cometido um pecado. E nós sabemos que hoje não é assim. Não é porque hoje, irmão, você está enfrentando uma doença. Não é porque hoje sua vida financeira não está bem, sua vida amorosa não está bem, você não está bem, que você cometeu algo de errado. Nós não podemos julgar assim. Mas nós temos que entender que através das nossas vidas, o Senhor vai manifestar o seu poder. Você consegue entender? Aquele cego, ele nasceu cego, ele não teve culpa, ele nasceu cego desde o ventre da sua mãe. E os discípulos o interrogavam: Jesus, mas quem pecou? Foi ele? Seus pais? Ele disse: não, ninguém. Esse homem é cego para que a glória de Deus se manifeste através da vida dele. E o que aconteceu? O Senhor curou aquele homem. O Senhor restaurou a visão daquele homem. Ele pôde testificar do poder de Deus através da vida dele. Ele saiu falando para todo mundo: ei, eu era cego e hoje vejo. O Senhor me curou. Muitas vezes você já passou por algo, o seu testemunho de vida, e o Senhor já te curou, o Senhor já te libertou, o Senhor já restaurou o seu lar. E você hoje está mais forte para enfrentar o próximo problema que vier, ou a próxima luta que vier. E a glória de Deus se manifestou através de você. Porque quando você testifica e testemunha daquilo que Deus fez na sua vida, é a manifestação da glória de Deus através da sua vida. Irmão, nós não estamos preparados muitas vezes para sofrer, muitas vezes para ter baques na nossa vida, não. Qualquer luta, qualquer fraqueza, qualquer cair do homem nos desanima. Mas o Senhor te diz que Ele te fortalece na tua fraqueza. Ei, se você anda cometendo pecados diariamente e Senhor me perdoa, você sempre diz: Senhor me ajuda. O Senhor te fortalece nessa fraqueza. Muitas vezes você tem pensado em desanimar, você tem pensado em parar, mas essa noite o Senhor te diz: não pare, não desanime. Eu conheço os seus pensamentos, eu sei o que você quer e eu tenho algo melhor para você. Eu testificarei através de você a minha obra. Às vezes você tem questionado a Deus, irmão. Você tem se fechado no seu quarto e falado: mas Deus, por que comigo? Por que aconteceu comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nessa família? Por que eu tenho esse emprego? Por que eu tenho que ouvir essas coisas? Mas o Senhor essa noite Ele te diz: você não precisa questioná-lo. Nós não podemos questionar o Senhor. Nós temos apenas que crer que Deus está conosco. Ele nos prometeu que nós teríamos aflições, mas Ele estaria conosco em todo o tempo. O Espírito Santo é o nosso consolador, é aquele que está do nosso lado, é aquele que nos ouve e intercede por nós, é aquele que leva as nossas orações ao Pai. Então, irmão, você precisa orar, você precisa clamar, você precisa pedir ao Senhor entendimento de o porquê você está passando por isso. Você precisa entender e não questionar o Senhor. Pare de questionar a Deus por que essa pandemia. Para de questionar a Deus, por que está acontecendo isso no nosso país? Pare de questionar a Deus e apenas entenda, pois todo domínio e todo controle está na mão do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que todo domínio está nas mãos dEle. O controle da sua vida, o controle da minha vida, das nossas vidas está nas mãos do Senhor.
Ele tem algo preparado para mim, para você, mesmo que nós não entendamos agora. Lá no futuro você vai olhar e vai falar: Senhor, obrigado por me fortalecer. Obrigado por não me ter deixado desanimar. Obrigado por sempre estar comigo. E se for preciso, Senhor, passar por muitas lutas, para que sua glória se manifeste através de mim, ó Pai, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui. Pois o nosso propósito de vida nessa terra é fazermos a obra de Deus, é falarmos do amor de Deus. Você não pode parar, você não pode desanimar, você não pode se esmurecer. Você tem que entender que Deus te ama muito. Você tem que entender que Deus tem propósitos maiores na sua vida. Assim como Deus teve um propósito na vida desse cego que nós lemos aqui. Deus tem um propósito na sua vida. Você pode não estar entendendo essa noite, mas o Senhor tem algo para você. E é por isso que o Senhor, Ele coloca situações nas nossas vidas, para que nós entendamos que nada nós seremos sem a graça do Senhor. Só a graça do Senhor nos basta. Só a graça de Deus nos basta. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te quer. Deus quer que você entenda, irmão, essa noite, que nada é maior do que o amor dEle por você. Muitas vezes nós queremos amar Deus tanto: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Mas você não se deixa ser amado por Deus. Ele fala que Ele te perdoa e você se julga tanto. Você fala: eu não sou merecedor desse amor, eu não sou merecedor das coisas que Deus tem para mim. Você é merecedor sim, irmão. Você é. Jesus não morreu na cruz e não se sacrificou à toa. Ele se sacrificou para que você entendesse que o amor dele é maior do que qualquer coisa. E se essa noite você tem um espinho na sua carne, que você precisa que o Senhor remova da sua vida, peça para Ele essa noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem passado. Se você durante essa quarentena aí presa na sua casa, preso, você tem tido ansiedade, você tem tido depressão, você tem estado com a sua baixa autoestima, você perdeu o seu emprego muitas vezes, o seu salário diminuiu, você está com medo de sair na rua. Eu não sei o que você está passando. Ou muitas vezes você está enfermo. O Senhor te diz essa noite: é na sua fraqueza, é naquilo que você acha que você não pode, que você não vai conseguir, que eu te tornarei mais forte, que eu te levantarei e testificarei a minha obra através da sua vida. É através de você que Deus quer fazer grandes coisas. Então levanta, não desanime, não se prostre, porque o diabo, ele está esperando isso. Ele quer que você desanime, ele quer que você blasfeme, ele quer que você questione a Deus, mas esse não é o nosso papel. O nosso papel de cristão é pedir para que o Senhor nos dê entendimento e que o Senhor venha nos fortalecer. Nós cantamos uma música aqui na igreja que diz que depois do deserto vem a vitória. Ou seja, depois da luta, depois da peleja, depois dos problemas, sempre vem a vitória. Sempre vem a alegria, porque essa é a promessa do nosso Deus para as nossas vidas. Se você não crê nisso, irmão, você precisa orar mais. Você precisa dobrar o seu joelho mais, porque o Senhor nos promete isso, que Ele nos dará a vitória, que Ele nos fortalecerá e nos dará algo além do que pedimos ou sonhamos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos ama. Permita-se ser amado por esse Deus. Abra o seu coração essa noite e fale: Senhor, eu preciso entender esse amor. Eu preciso entender o que o Senhor tem para a minha vida, o porquê eu estou passando por isso.
Que a graça do Senhor possa bastar na tua vida. Que o amor dele possa te fazer entender que nada nem ninguém pode te desanimar. Nada nem ninguém pode te derrubar. Porque o Senhor, Ele nos protege, Ele zela pelas nossas vidas. O Senhor nos ama, o Senhor te ama. Não desanime, pois a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. E que você repetisse essa oração comigo. Que você falasse com o Senhor essa noite. E que Ele entrasse no seu lar e que Ele te fortalecesse em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí onde você está. E fale assim comigo. Senhor, obrigado por seu amor e graça. Obrigado, Senhor, por me fortalecer na fraqueza. E através da minha vida, a sua glória será manifestada. Pai, me dê forças, me ajude a confiar em Ti e nos Seus projetos para a minha vida, pois nada sai do Seu controle. Me ajude a entender que o Senhor tem algo precioso para a minha vida. Amém. Amém. Que o Senhor possa ter entrado na sua casa essa noite e você possa entender que você não pode parar, que você não pode desanimar, que você não pode deixar o diabo te ver vencido. Você não pode deixar que o diabo entre na sua casa e te desanime. Pois o nosso Deus, Ele nos aperfeiçoa.